E o que eu mais ouço é: agora vai dar certo, senador. Hoje, conversando com médicos, com especialistas, a doutora Janice Lamas, uma respeitada radiologista aqui de Brasília, mineira, me perguntava: e aí, vai dar certo, senadora? Vai dar certo, sim, desde que tenhamos vontade e disposição. Evidentemente que também é preciso entender que não é apenas o esforço de um governo, mas agentes econômicos, dirigentes das empresas, sejam públicas, sejam privadas, em ter um tratamento com esse país de produzir com mais simplicidade, com menos burocracia, um país mais barato para quem quer trabalhar e produzir. Tudo que está se vendo agora é que isso decorre exatamente de um Estado amarrado, de um Estado que foi montado sobre uma estrutura de interesse partidário e não propriamente de interesse coletivo. E é essa estrutura que precisa fazer aquilo que José Roberto Guzzo disse na Veja, o desmanche das coisas que amarraram o Brasil para o atraso, para a impossibilidade de avanços, não só na área social, porque quando você gera 13 milhões de desempregados ou 12 milhões de desempregados, isso é contribuição social? Absolutamente. Então é preciso enxergar a realidade como ela é e não tapar o sol com a peneira, imaginando que em apenas 2 anos as coisas deterioraram a esse ponto que é atacado agora. E eu queria só, para concluir, dizer, meus caros colegas senadores, a Câmara dos Deputados derrubou um dispositivo que daria uma moralidade na composição das diretorias das empresas estatais, a que não tivessem parentes de primeiro, segundo e terceiro graus, até terceiro graus, na composição das estatais. E que as indicações nessas empresas estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e tantas outras, fosse composta por pessoas técnicas, com habilidade, com competência técnica, e não estar ali a serviço de um partido. O que aconteceu com os fundos de pensão é a prova mais clara do que aconteceu com esse desmonte, com essa situação grave, que agora os membros dessas empresas estatais, os funcionários dessas empresas estatais que tinham fundos de pensão, agora estão pagando mais e tendo que ficar mais tempo para não ter um prejuízo aumentado, dado o desmonte que foi feito e o prejuízo que elas tiveram, esses fundos de pensão das estatais, tudo por conta da irresponsabilidade e por ter feito ou seja, o aparelhamento partidário nos fundos de pensão, que tinham que obedecer a um líder que comandava aqueles processos nada éticos do ponto de vista do recurso que era a poupança dos funcionários, que deveria ser bem aplicado e foi aplicado com investimentos de altíssimo risco, mas com interesse partidário. E nessa medida eu queria dizer também aqui que há uma narrativa sempre destruidora. Toda vez que se tenta introduzir o Brasil na era da modernidade, aqui a narrativa, querem criminalizar o trabalhador, querem prejudicar o trabalhador, querem criminalizar movimentos sociais. Essa é um mantra, repete-se isso. Queria dizer que o Brasil está correndo sério risco de ser varrido, de ser corrido, de ser saído ou suspenso dos grupos internacionais e aí retirando a capacidade do país para acesso a financiamentos internacionais. E essa situação é muito séria e o Brasil corre o risco de, em fevereiro, ser o primeiro país a ser suspenso do Grupo de Ação Financeira Internacional e sofrer outras punições caso o Congresso não aprove ainda este ano um projeto de lei 10.438 de 2018 que alinha a legislação, nós não estamos inventando uma lei nova. Ele está alinhando, é uma exigência internacional dos foros internacionais, alinha a legislação brasileira de combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro. São as recomendações. E sabe quem recomenda isso? Sabe quem? A Organização das Nações Unidas, a ONU. É ela que exige esta regulação, esta legislação específica para isso. Aliás, queria lembrar também que eu sou autora de um projeto dessa mesma natureza para que o Brasil possa entrar na OCDE. E também é uma determinação do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, nesse caso, as estratégias de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro precisam ser alinhadas também da mesma forma com o que determina a OCDE ou também as questões relacionadas à questão do combate ao terrorismo e ao contrabando. Na verdade, as designações nacionais junto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas ou os seus comitês de sanções pertinentes e a terceiros países devidamente fundamentadas. E mais,
todo o regramento e o que está na Constituição do Brasil precisa ser observado, eu diria religiosamente, pela nova legislação que é alinhada com o que quer as Nações Unidas e a OCDE. Senão o Brasil fica fora disso, fica fora do acesso a isso. Portanto, não há nada que tenha nessa legislação, nada, nenhuma linha que diga respeito a movimentos sociais. Não tem nada disso. Trata-se simplesmente de o Brasil cumprir com uma determinação que impõe às Nações Unidas para participar desse grupo na área da questão da suspensão do grupo internacional de ação financeira internacional por conta da ausência de uma lei regulatória, séria, soberana, que respeite os dispositivos constitucionais brasileiros em relação aos direitos individuais, aos direitos coletivos, como está previsto na Constituição brasileira. Nada vai alterar o que está o termo constitucional. Portanto, nenhum risco de qualquer lesão aos chamados movimentos sociais. Nada. E não adianta a oposição vir querer, porque se ela não votar isso, depois amanhã vai ser responsabilizada pela omissão e pela responsabilidade, caso o Brasil venha ser expulso, ou suspenso, melhor dizendo, suspenso deste grupo de ação financeira internacional, que é uma exigência da ONU. O jornal Valor Econômico, aliás, apurou que o tema é alvo de grande preocupação na área econômica, em especial do Banco Central do Brasil, já que o sucessor, Roberto Campos Neto, tem alertado para isso. O temor é sobre os possíveis desdobramentos econômicos negativos da retirada do Brasil deste grupo por conta da ausência dessa lei. A leitura é que há risco nada desprezível da saída de capitais, olha só, saída de capitais e restrição ao ingresso de novos investimentos. Claro, não teremos segurança jurídica, não teremos uma lei que a ONU nos assegura, que é a questão exatamente relacionada a terrorismo e a lavagem de dinheiro. Esse cenário já provoca também inquietação em parte do sistema financeiro internacional que tem no Brasil grandes investimentos. Então nós temos que ter muita responsabilidade e a oposição tem o dever, sim, de fiscalizar, de criticar, de exigir explicações do governo, mas não tem o direito de destruir as coisas que estão sendo construídas com muito sacrifício pela sociedade brasileira. E esta casa, como a Câmara dos Deputados, tem uma enorme responsabilidade de construir essa nova nação que começa a respirar, pelo menos, num grau de responsabilidade e confiança como não tinha antes. Muito obrigada, senhor presidente.